Gostaria de pedir para que você abrisse a sua Bíblia em João 14. Vamos entrar no momento das ofertas. João 14. Deixa eu ver se essa versão... Minha Bíblia está diferente. Deixa eu pegar aqui que eu quero uma outra versão. Peraí. Eu acordei hoje, era 5h36 da manhã. O Senhor, Ele me deixou inquieta para que eu levantasse ali, para que eu orasse. E eu acordei com essa palavra no meu coração. João 14, verso 1, que a palavra do Senhor fala assim: não se turbe vosso coração, crede em Deus, mas também em mim. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na minha versão aqui fala que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creem em Deus e creiam também em mim. Amém? Aqui nesse contexto, Jesus, ele disse essas palavras em um momento de incerteza dos discípulos, né? Aqui Jesus, ele estava falando com os seus discípulos e Jesus, ele disse essas palavras em um momento de incerteza dos discípulos. E eles estavam preocupados com aquilo que iria, né, que estava por vir, preocupado com o futuro, mas Jesus chamou ali a atenção dos discípulos, falando para os discípulos, para que eles viessem confiar nele. Da mesma forma, né, quando nós passamos algum momento de dificuldade, algum momento de tribulação, digamos assim, na nossa vida, né? Às vezes nós se esquecemos que nós temos um Deus todo-poderoso, nós temos um Deus que pode todas as coisas. E a palavra do Senhor nessa noite é: não se turbe o vosso coração, não fique angustiado, né? A própria palavra de Deus fala: porque andeis ansiosos com aquilo que irá de comer, com aquilo que irá de vestir, porque se eu cuido até das andorinhas, até dos passarinhos, dos campos, quem dirá de vocês que são os meus filhos, né? E muitas vezes nós se encontramos com o nosso coração angustiado, nosso coração um pouco contrito, e Jesus, ele começa ali a ministrar aos discípulos acerca de confiança. E Jesus não estava falando para eles ali somente apenas de uma paz emocional, ele estava chamando os discípulos para uma decisão, porque confiar é uma decisão. Você confiar em alguém é uma decisão, é ou não é? Então Jesus, ele estava ali chamando os discípulos para que eles viessem tomar uma decisão de confiar em Jesus acima de qualquer circunstância, acima de qualquer situação, acima de qualquer coisa que viesse a acontecer. E tenho eu aqui para te dizer nessa noite que, independente do que você está passando, independente da circunstância que você esteja enfrentando nessa noite, o Senhor Jesus, ele te chama para confiar nele. Ele te chama para que você venha confiar que você tem um Deus que pode todas as coisas, que você tem um Deus que pode mover o impossível, que você tem um Deus que pode realizar todas as coisas, amém? E a oferta, ela é um dos maiores testes de confiança na nossa vida, porque há muitas pessoas que muitas vezes dizem confiar em Deus, mas quando chega no momento de ofertar, o coração, ele se perturba. Como assim ele se perturba, né? O coração, ele se perturba com medo do amanhã, com medo, mas será que se eu ofertar, será que se eu dizimar, será que se eu primiciar na casa do Senhor vai me faltar? Será que se eu fizer isso não vai faltar para mim pagar aquela conta? E o Senhor, ele está falando que nós devemos confiar totalmente nele. Sabe por quê? Porque quando nós se preocupamos em viver os princípios da palavra do Senhor, alinhado com aquilo que o Senhor, ele nos deixou como ordenância, o Senhor automaticamente, ele irá nos recompensar, amém? Não que seja uma barganha com o Senhor, mas todas as vezes que nós estamos alinhados aos princípios,
porque Deus é um Deus de princípio, amém? Deus é um Deus de ordem, de organização. Então, quando nós estamos ali alicerçados nos princípios da palavra do Senhor, o Senhor, Ele pega e Ele começa a trabalhar ao nosso favor. Ou seja, se eu entregar, não vai me faltar, né? Existe um louvor que fala: pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Ou seja, quando esse louvor ele fala a respeito, né, de salmos, e quando ele começa a declarar esse louvor de nada tenho falta, muitas vezes nós olhamos para o contexto do que? Ai, não vai me faltar uma roupa, não vai me faltar uma comida, não vai me faltar algo para me beber. De fato, isso não vai acontecer, porque Deus ele não vai deixar, se nós estivermos alinhados com os princípios da palavra de Deus. Só que quando Salmos começa a declarar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando que não me faltará a presença de Jesus na minha vida. E quando não me falta a presença de Jesus na minha vida, eu sou completo. Eu não vou me preocupar com o dia de amanhã. Por quê? Porque Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas. Jesus é aquele que move todas as coisas. Então, se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, se eu tenho a presença dEle, se eu caminho com Ele, eu tenho tudo. Ou seja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor Jesus for o meu pastor, de nada eu vou temer, de nada eu vou ter falta, porque Ele é o meu Senhor, porque Ele é o meu pastor. E se eu tiver a presença dEle, independente da circunstância que eu me encontre, independente da dificuldade, independente do que eu esteja passando, eu não terei falta de nada, porque a presença dEle me basta. E isso, quando eu entendo isso, eu começo a caminhar por uma linha de raciocínio que eu quero sim viver os princípios, eu quero sim viver a palavra, eu quero sim viver. E aí no momento da oferta eu não vou parar para pensar, meu Deus, mas será que se eu entregar vai me faltar? Eu poderia ficar aqui até o ano que vem contando diversos testemunhos do que Deus ele fez, né, na minha vida, e o que Deus ainda continua fazendo, né? Porque eu falo, Deus ele tem movido todas as coisas, Deus ele tem feito todas as coisas. E na festividade desse ano que, né, nós completamos 6 anos de App Palanque, o Senhor eu estava ali no meu canto, estava orando, mas eu não estava pedindo uma palavra, e o Senhor ele começou a usar, né, o apóstolo que estava ministrando aqui e falando que essa gestação ao qual ele estava gerando, né, apontava para o Dalet de Deus, que essa gestação viria para um tempo de portas abertas, né, sobre a minha vida. Só que o mais incrível de tudo é que depois que passou essa festividade, parece que as portas se fechou, não se abriu. Parece que tudo se fechou. Só que isso foi um teste de confiança que Deus ele trouxe para as nossas vidas, para ver de fato aonde estava o nosso coração. Se nós iríamos continuar fazendo aquilo que o Senhor estava nos ordenando e pedindo para que nós viéssemos fazer, ou se nós iríamos paralisar. E todas as vezes que nós entramos em um momento de dificuldade, um momento de aperto, que seja financeiro, nós paramos. E nós não damos continuidade àquilo que o Senhor ele pediu. E aí eu até brincava com o pastor Jackson lá em casa e eu falava, meu Deus do céu, Deus falou que é portas abertas e parece que as portas estão se fechando, mas Deus ele começava a se revelar nos mínimos detalhes, né? E aí esses dias eu recebi uma lembrancinha lá na minha casa, uma amiga minha pegou e me mandou mensagem, ela pegou e falou, amiga, você tá em casa? Eu falei, tô. Ela pegou e falou, quero te mandar um presente. Pegou e falei, pode mandar, né? E aí ela pegou e falou, mas não é pra você, tá? Eu pegou e falei, não, tá bom. E aí ela me mandou, e aí ela pegou e ela me mandou uma jardineira, a coisa mais linda, rosa, e me mandou um brinco, que era um cachinho de uva. E quando eu abri aquela caixa e eu vi aquele brinco, aquele cachinho de uva, quem já foi para o encontro sabe,
Deus, ele me levou lá atrás e ele pegou e falou: você tem uma palavra, você tem uma promessa, eu quem cuido de todas as coisas, o que você precisa fazer é confiar. E parece que passou um filme assim na minha cabeça, começou a trazer a lembrança, tudo aquilo que Deus ele tinha falado, tudo aquilo que Deus ele tinha prometido. E eu falei: é isso, Deus, Satanás ele pode até tentar paralisar, mas nós temos uma palavra, nós temos algo liberado do Senhor, então nós não vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor ele pediu para que nós viéssemos fazer. Nós não podemos paralisar. E o Senhor, ele continuou movendo, continuou fazendo, e eu creio que o Senhor irá continuar movendo e fazendo todas as coisas, amém? E se Deus, ele tá aqui, ele tá falando para você, e confia em mim, não se turbe o vosso coração, crê, porque eu vou mover todas as coisas. Talvez você não esteja em um momento bom, talvez você não esteja em uma circunstância boa no dia de hoje, mas creia que você tem um Deus que você pode confiar, amém? Você tem um Deus que pode mover todas as coisas, e se Deus pedir para você entregar algo, não fique, acanhado com isso, não fique receoso, não retenha aquilo que Deus pediu para você entregar, porque não vai lhe faltar nada, não vai, Nós ouvimos o testemunho aqui do pastor Brian, no domingo, que ele falou que Deus pediu algo muito doido para ele, que ele entregou um imóvel, E eu ali na minha cadeira, eu falei: meu Deus do céu, nós já entregamos um carro, mas eu quero chegar no nível de poder entregar um imóvel, porque é uma patente um pouco maior, porque se ele entregou um imóvel, imagine o que ele está vivendo em Deus. Por quê? Porque Deus dá pão ao que semeia. Deus, ele dá pão ao que semeia. Então, ao nível que nós semeamos, ao nível que nós entregamos ao Senhor, Deus, ele começa a fazer, Deus, ele começa a mover, amém? Ao nosso favor. E o que nós precisamos entender é que o diabo, ele não luta, sabe? Ele não guerreia por conta do dinheiro. O diabo, ele luta pelo nosso coração, pela intenção do nosso coração. E por isso que Jesus, ele fala também na tua palavra, em Mateus 6, que aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então, se o seu tesouro for, o dinheiro, for, sei lá, o carro, for o emprego, independente do que for, ali vai estar ali o teu coração, se esse for o teu tesouro. E isso não pode deixar com que venha nos roubar daquilo que o Senhor ele tem para nós, sabe? De estar enxertados na presença. Nós precisamos entender que Deus ele tem muito mais para fazer para nós do que nós a Ele. Às vezes Deus ele pede muito pouco, que nem Deus ele pede a 10ª parte do teu salário como dízimo para você entregar ao Senhor Jesus. A oferta, a palavra de Deus fala que nós temos que entregar segundo o propósito no nosso coração, ou seja, toda oferta ela é uma semente, então nós não podemos comer a semente, nós não podemos reter a semente, porque se eu não semear, a semente ela não vai germinar e ela não vai dar frutos. Então eu tenho que entregar, eu tenho que confiar, porque tudo aquilo que eu entrego nas mãos do Senhor, de certo eu terei uma colheita, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor, ele talvez sempre vai nos pedir algo que nos custe, existe uma palavra que fala acerca de Abraão, que Deus ele levanta ali Abraão e fala para Abraão: Abraão, pega o teu filho, a tua promessa, pega o teu Isaque e levanta um altar, porque você vai sacrificar Isaque. Só que Deus ele nunca quis filho de Abraão. Deus ele nunca quis de fato que Isaque viesse ser sacrificado. Deus queria provar que nada ocupava o lugar no coração de Abraão a não ser Deus. Por quê? Porque Abraão confiava no Deus que prometeu, confiava no Deus que moveu todas as coisas. Então nós temos que chegar a um nível de consciência, de confiar verdadeiramente ao Senhor, amém? Glória a Deus. Separe teu dízimo, separe a tua oferta, separe a tua primícia nessa noite.
Vamos orar, agradecer ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai, por cada oferta aqui, Senhor, apresentada, Pai, cada dízimo, primícia, Pai. Nós consagramos, Pai, a Ti, Senhor, nessa noite, Pai. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, Senhor, mover, Senhor, e abençoar, Senhor, cada lar, cada família, Senhor, aqui representada, Pai. Nós queremos te agradecer, te louvar. E te pedimos, Pai, se tiver alguém aqui nessa noite, Pai, que precisa de uma porta aberta, Pai. Senhor, de emprego, Pai. Senhor, que o Senhor venha abrir, Senhor, uma porta, Pai. Uma porta não que venha, Senhor, a afastar, Senhor, essa pessoa da Tua presença, mas para que ela venha continuar, Pai, na Tua presença, Pai. Vivendo e desfrutando, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor falou, de tudo aquilo que o Senhor reservou e preparou para ela, Pai. Senhor, nós abençoamos cada lar, cada casa aqui representada, em nome de Jesus e amém. Pode vir ofertar ao Senhor Jesus. Se você quiser ofertar na maquininha, nós temos a maquininha, nós temos o Pix no telão, fique à vontade. Pastor, mestre, nada tem falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Yeah, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Yeah, pastor, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Yeah, yeah, pastor, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, tanto, de nada eu tenho